Pessoal, a paz de Cristo, uma boa noite para vocês, que Deus possa falar o coração de vocês nessa noite de quinta-feira, que seja uma noite abençoada. Tem vários personagens que chamam a nossa atenção, mas um me chama a atenção pela fidelidade e pela decisão de fidelidade no momento de dificuldade. Foi um momento que essa personagem viveu, onde ela poderia ter escolhido algo totalmente contrário, mas fez uma escolha de fidelidade, uma escolha de fé. A personagem em questão é Ruth. Ruth era uma moabita e ela se casou com um homem que era do povo de Israel. Esse homem morreu e quando morreu esse homem, o seu irmão e o seu pai, a sua sogra, resolve voltar para o território de Israel. Então voltaram ali aquela mulher, a sogra de Ruth, chamada Noemi, junto com suas duas noras. Uma era Ruth, a outra era Ofra. Só que Ofra decide no meio do caminho não seguir mais Noemi. Porém, Ruth escolhe seguir. Nós conhecemos a história. Nós sabemos da fidelidade dela. Nós sabemos que ela escolheu algo que contrariava uma lógica, porque tudo que ela poderia ter de chance, sendo uma mulher jovem, chances de recomeçar, não seria certamente pela lógica ao lado de Noemi, mas seria talvez no território de Moabe, onde ela nasceu e cresceu, porque ela era uma moabita. Como Ofra fez, Ofra pensou, olha, meu marido morreu, eu não vou seguir minha sogra. Eu não vou continuar com ela não vai me gerar filhos, como ela mesma me disse. Como poderia ela gerar filhos e eu esperar os filhos dela ser grandes para casar com filhos dela? Não teria condições nenhuma. E Ofra faz uma escolha de voltar para o território de Moabe. Já Ruth faz uma escolha de continuar seguindo Noemi. Segue ela por onde quer que ela fosse. Aonde quer que ela parasse. A palavra diz que Ruth vira para Noemi e diz, olha, por onde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares ali eu pousarei, o teu povo será o meu e o teu Deus será meu Deus. Que fidelidade! Será que nós temos tamanha fidelidade para com Deus nos momentos de crise, nos momentos de amargura? Porque Noemi significa isso. Noemi significa amargo ou amargura. Naquele momento, naquele exato momento, podemos dizer que Noemi representaria somente isso na vida de quem estivesse ao lado dela. E Ruth escolheu viver a amargura, o sofrimento. E Ruth escolheu aquela vida, ela teve essa decisão. Já Ofra escolheu voltar atrás, escolheu abandonar qualquer possibilidade de fé e seguiu por uma lógica. Eu não julgo Ofra. Ofra fez a escolha mais racional. Talvez eu fizesse a mesma escolha. Talvez você fizesse. E na verdade, quantas vezes nós fazemos a escolha mais racional? A escolha mais lógica, a escolha mais óbvia, a escolha mais humana, onde tem mais possibilidades humanas. Noemi era o caminho da amargura. E esse foi o caminho que Ruth escolheu. Às vezes Deus nos leva a um caminho de vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me, né? E é um caminho de dureza, é um caminho de lutas, é um caminho de provação. Não é um caminho fácil. É um caminho de recusas. E é interessante que quando Ruth chega de renúncia, na verdade eu falei recusa, de renúncias, e quando Ruth chega no território de Judá, uma lei chamada lei, eu não vou me alongar nessa lei, mas a lei da redenção. Essa lei proporciona, gera um cenário onde a graça de Deus alcança Ruth e ela acaba se casando com alguém chamado Boaz, que era um parente, não o mais próximo, mas era um parente próximo também do seu falecido marido. Então nós vemos que numa lei, que era a lei da redenção ou remissão, nós vemos a graça de Deus sendo manifesta. E quantas vezes Deus usa cenários, usa até mesmo a dureza das circunstâncias para nos agraciar. Quantas vezes Deus usa até mesmo aquilo que, olha, talvez segundo o pensamento naquele momento, segundo o pensamento de Ruth, era o fim. Ela tinha se conformado em viver ao lado da sua sogra, Noemi. E o Senhor vai lá e dá um reset, Deus vai lá e reconstrói a história daquela mulher de uma maneira maravilhosa. A graça de Deus, ela será manifesta na sua vida de uma forma a te surpreender, de uma forma que você não espera, de uma maneira que você não aguarda. Mas houve um grande segredo.
para que Ruth recebesse aquele milagre, para que Ruth se casasse, reconstruísse a sua vida, tivesse filho e ali fosse contada na genealogia de Jesus, porque ela foi contada lá na frente. O grande segredo foi que ela não se afastou de Noemi. Ela não se afastou da amargura, sim, mas também do projeto. Porque o Deus de Noemi passou a ser o Deus de Ruth. Porque a experiência que Noemi tinha com aquele Deus, o Deus de Israel, foi a experiência que Ruth teve. E ela não só se afastou de Noemi, como ela não se afastou do Deus de Noemi. E isso fez toda a diferença. Ofra fez a escolha lógica, mas uma escolha que a distanciou de Deus. A escolha que fez ela abandonar não só Noemi, mas fez ela abandonar o Senhor. Às vezes nós escolhemos caminhos curtos, atalhos, caminhos lógicos, caminhos pela lógica, pelo raciocínio, que são os melhores. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é um fim de destruição e de morte. Agora, não é fácil escolher viver ao lado da amargura, porque essa foi a escolha de Ruth. Foi viver ao lado de Noemi, estar ao lado de Noemi. Noemi significava a amargurada. Ela diz: eu não sou mais a afortunada, eu sou a amargurada, a aflita, porque farta eu saí e vazia eu voltei. Então ela fala: agora eu não me chamo mais a afortunada, eu me chamo Mara, a amargurada. Foi essa a palavra de Noemi. Situação, né? Difícil que ela estava vivendo. E que situação difícil foi escolher seguir alguém que estava passando por isso. Foi escolher viver isso, porque foi essa a escolha de Ruth, viver a amargura, viver o desamparo, viver a incerteza, viver pela fé. Hoje o Senhor está te chamando a viver pela fé. Deus está te convidando hoje, nessa noite de quinta-feira. Hoje, dia 16/12, o Senhor está te chamando a uma jornada de fé, mas uma jornada que te trará e te conduzirá aos milagres, que te conduzirá à reconstrução da sua vida. Quantos abandonaram esse caminho por causa do sofrimento, por causa da amargura? Quantos abandonaram esse caminho, como Ofra abandonou? Quantos largaram mão desse caminho? Quantos abandonaram, deram para trás, foram pela lógica, pelo racional, pelo óbvio, humanamente falando? Mas não viram milagre, porque milagre não é obviedade, porque milagre não é lógica, porque milagre não é raciocínio. Milagre é fé. Milagre é fé. Continue no caminho. Continue seguindo o Senhor. Continue buscando a sua presença. Continue sendo fiel. Continue fazendo escolhas de fidelidade. Ainda que todos ao seu redor sejam Ofras. Continue sendo Ruth. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.